Por décadas fomos ensinados a temer o ovo, um vilão amarelo e branco, escondendo-se no café da manhã pronto para detonar seu colesterol e entupir suas artérias. Diziam que era uma bomba relógio, uma sentença de morte disfarçada de alimento. Mas o que aconteceria se você desafiasse essa sabedoria? O que aconteceria se por 30 dias inteiros você decidisse comer 2 ovos todos os dias? Não estamos falando apenas de ganho de massa ou perda de peso. Estamos falando de algo mais sombrio, algo que toca o cerne da sua saúde silenciosa. Será que seu corpo vai implodir sob o peso desse colesterol extra? Ou você vai despertar poderes que nem sabia que tinha? Prepare-se, pois neste vídeo vamos expor a verdade não filtrada. Vamos revelar os 3 efeitos colaterais chocantes que a ciência tenta esconder sobre o consumo diário de ovos. Vamos mergulhar na reação silenciosa do seu fígado e desvendar o poder real que essa gema tem sobre o seu cérebro, a ponto de mudar quem você é. Aviso: o que você está prestes a descobrir vai fazer você repensar cada café da manhã. Fique até o final, porque o último tópico, o 10º tópico, é a chave de tudo. É o sacrifício silencioso que seu corpo fará e que ninguém te conta. O mito do colesterol, a traição silenciosa na gema. O primeiro e mais assustador segredo que você precisa desvendar sobre o desafio dos 2 ovos por dia reside na sua própria gema. Por mais de meio século, o ovo foi demonizado. Era o ponto zero da sua elevação de colesterol. Eram 200 miligramas de puro perigo, prometendo entupir suas veias e te levar à mesa de cirurgia. Mas aqui está a primeira grande traição que a ciência demorou décadas para admitir. O colesterol que você come é, na maioria das vezes, um ator secundário. Seu corpo, especificamente seu fígado, é uma fábrica de colesterol. Cerca de 70% a 80% do colesterol que circula nas suas veias é produzido por você, independentemente do que você come no café da manhã. Quando você ingere colesterol através de alimentos como o ovo, o seu fígado, em uma jogada de mestre silenciosa, simplesmente reduz a sua própria produção. É um sistema de equilíbrio químico quase perfeito. O verdadeiro perigo, o inimigo invisível, não está na quantidade de colesterol que você ingere, mas sim em como o seu corpo lida com ele. E é aí que entra a jogada dupla, o colesterol bom e o colesterol mau. A dicotomia do sangue, LDL versus HDL. O vilão, o temido, é o LDL, a lipoproteína de baixa densidade. Pense nele como o carregador de entulho que, quando em excesso e danificado, geralmente por gorduras trans e saturadas ruins, começa a depositar placas nas paredes das suas artérias. É o cimento que endurece o seu sistema circulatório. Mas o que o ovo faz nesse cenário de guerra? A gema, na verdade, contém nutrientes que funcionam como agentes duplos. Ela não só pode melhorar o perfil geral do seu colesterol, mas o mais crucial, ela ataca o LDL perigoso de forma indireta, enquanto potencializa o seu herói secreto. Estamos falando do HDL, a lipoproteína de alta densidade. O HDL é o faxineiro, o limpador de artérias. Sua missão: buscar ativamente o excesso de colesterol, LDL das paredes dos vasos, e levá-lo de volta ao fígado para ser processado e eliminado. Música atinge um ápice de revelação. O choque para os céticos é este. Estudos clínicos robustos demonstraram que, para a maioria das pessoas, consumir ovos diariamente não eleva o LDL perigosamente. Pelo contrário, o consumo de ovos tem um efeito notável em aumentar os níveis do HDL, o seu protetor cardíaco. Você está comendo um alimento que, ao invés de ser a bomba que lhe disseram, pode ser o escudo que protege suas artérias. O ovo é a traição silenciosa do mito. Ele é um alimento rico em colesterol que seu corpo aprende a usar não para entupir, mas para limpar. Seus 2 ovos diários no final do mês podem ter treinado seu corpo para se tornar uma máquina de defesa cardiovascular mais eficiente. Mas nem tudo é um mar de rosas. No próximo tópico, vamos mergulhar nas vitaminas que seu corpo clama por 30 dias e como a falta delas pode estar te deixando vulnerável até que o ovo entre em ação. A bomba nutricional. Vitaminas que seu corpo clama por 30 dias. A maioria de nós vive em estado de carência. Não é fome, é uma fome invisível de nutrientes essenciais. Seu corpo, dia após dia,
implora por ferramentas que a dieta moderna, baseada em ultraprocessados e alimentos pobres, simplesmente não entrega. E é aqui que os 2 ovos diários se transformam de simples café da manhã em uma cápsula de sobrevivência. Por 30 dias você não está apenas comendo proteína, você está injetando em seu sistema 3 superagentes que o corpo de 90% das pessoas não possui em quantidade suficiente. O agente cerebral, colina, a memória que se dissolve. Comecemos pela colina. Se você tem lutado contra a névoa mental, a dificuldade de foco ou a sensação de que sua memória se dissolve ao longo do dia, a colina é a resposta. Ela é a precursora da acetilcolina, o neurotransmissor que é o combustível primário da sua função cerebral, memória e controle muscular. A colina é tão vital que a maioria das autoridades de saúde considera que uma grande parte da população está em deficiência crônica. O ovo é uma das fontes mais ricas e biodisponíveis de colina no planeta. Ao ingerir 2 ovos, você está dando ao seu cérebro o material de construção que ele clamou por meses, se não por anos. Após 30 dias, a diferença não estará apenas nos seus exames, mas na sua clareza de pensamento. A sentença da luz. Vitamina D, o sol engarrafado. O próximo agente é a vitamina D. Conhecida como a vitamina do sol, a deficiência de vitamina D é uma epidemia silenciosa em todo o mundo. E por que isso é assustador? A vitamina D não é apenas para ossos. Ela é um hormônio mestre que governa centenas de funções no seu corpo, da sua imunidade, seu escudo contra doenças, à sua saúde mental. O seu ovo diário, especialmente a gema, é um dos raros alimentos que oferece uma quantidade significativa dessa vitamina vital, atuando como um sol engarrafado diretamente para suas células. Pense nisso. Por 30 dias, seu corpo, que estava faminto por essa substância, começa a ser saturado. O resultado? Uma imunidade reforçada e, para muitos, uma melhora sutil, mas inegável no humor e bem-estar. O efeito vampiro, vitamina B12, a energia secreta e, finalmente, a vitamina B12. Esta vitamina é a chave para a produção de glóbulos vermelhos e para manter seus nervos saudáveis. Quando a B12 está baixa, o que é comum especialmente em dietas restritivas, você se sente arrastado, vive em um estado constante de fadiga inexplicável, como se um vampiro estivesse sugando sua energia vital. Ao contrário de muitos alimentos de origem vegetal, o ovo fornece B12, em uma forma que seu corpo consegue absorver e utilizar facilmente. 2 ovos por dia por 1 mês significa que você está ativando as usinas de energia do seu corpo, combatendo a fadiga na fonte. A introdução fez uma promessa, e aqui está a curiosidade que prende. O ovo é tão completo que contém todas as vitaminas essenciais de A a E, exceto uma única vitamina, a vitamina C. Por quê? Porque ele não a precisa. Mas a verdadeira revelação está no próximo tópico. O ovo entra, trazendo esses nutrientes de elite, mas como o seu principal filtro, o seu órgão desintoxicante, reage a essa nova e potente carga. No tópico 3, vamos expor a reação do fígado. Ele vai amar ou vai colapsar sob o peso dessa nova alimentação? A reação do fígado. Ele vai amar ou vai colapsar? Seu fígado, o laboratório químico do seu corpo. Um filtro incansável que lida com cada toxina, cada excesso, cada substância que você ingere. Quando a maioria das pessoas pensa em 2 ovos por dia por 1 mês, o medo é imediato. Vou sobrecarregar meu fígado com gordura e colesterol. É o veredito instintivo, baseado em mitos antigos. Mas o que o seu fígado realmente faz quando recebe essa dose diária de gemas ricas? A resposta é uma reviravolta que desafia a lógica popular e revela o ovo como um protetor hepático disfarçado. O ovo, o agente duplo da desintoxicação. O seu fígado precisa de um conjunto específico de ferramentas para funcionar perfeitamente: o processo de desintoxicação. E o ovo fornece 2 chaves mestras que seu fígado usa para limpar a casa. A primeira é a colina, que exploramos no tópico 2. Além de ser vital para o cérebro, a colina tem uma função crítica no fígado. Ela é essencial para o transporte de gorduras para fora do órgão. Sem colina suficiente, a gordura pode se acumular nas células hepáticas, uma condição perigosa conhecida como
doença hepática gordurosa não alcoólica, DHGNA, uma epidemia silenciosa do nosso tempo. Ao fornecer uma fonte abundante de colina, seus 2 ovos diários por 30 dias estão ativamente ajudando seu fígado a exportar essa gordura indesejada. Longe de sobrecarregá-lo, o ovo está lhe dando as ferramentas para se autolimpar. O combate à inflamação. Betaína e metionina. A segunda chave é uma gama de aminoácidos sulfurados como a metionina, que o ovo fornece em alta qualidade. Estes são cruciais para a desintoxicação de fase 2 do fígado, o processo onde as toxinas são empacotadas para serem excretadas. Além disso, o ovo é rico em betaína, um nutriente que trabalha em conjunto com a colina para ajudar a reduzir a homocisteína, um marcador que, quando elevado, está ligado à inflamação crônica e a doenças cardiovasculares. O fígado usa esses compostos para neutralizar ameaças internas. Pense no seu fígado como um cofre que está ficando enferrujado por dentro. Seus 2 ovos diários não são o peso que o quebra. Eles são o óleo lubrificante e o solvente que ajudam a tirar a ferrugem. Por que então a indústria e a mídia mantiveram o medo de que o ovo sobrecarregaria esse órgão? Porque a verdade é inconveniente. Eles preferem que você busque soluções complexas ou suplementos caros, quando uma fonte alimentar simples e barata já possui a inteligência nutricional para apoiar seu filtro mais vital. O veredito silencioso. Após 1 mês, para a vasta maioria das pessoas, o fígado não colapsa. Ele agradece. Ele usa a colina e a betaína para trabalhar de forma mais eficiente, reduzindo o risco de acúmulo de gordura. Mas a próxima etapa da transformação é mais visceral. No tópico 4, vamos desvendar como essa carga nutricional do ovo ataca o seu vício mais destrutivo, o desejo incessante por açúcar. Prepare-se para conhecer 30 dias de saciedade. O segredo da omelete contra o vício em açúcar. 30 dias de saciedade. O segredo da omelete contra o vício em açúcar. Se você vive acorrentado, não é por falta de força de vontade. É por uma montanha-russa química que a indústria alimentar criou. A cada manhã, ao comer carboidratos refinados ou açúcares, você dispara o alarme da insulina. Seu açúcar no sangue sobe vertiginosamente e, inevitavelmente, despenca. É nessa queda que reside o vício. O corpo entra em pânico e exige sua próxima dose rápida de energia, geralmente mais açúcar. Por 30 dias, seus 2 ovos diários são a sua arma secreta para quebrar esse ciclo vicioso. O ovo não é apenas uma refeição. É uma declaração de independência contra o craving incessante. O poder da muralha de proteínas. O segredo reside na qualidade e quantidade da proteína presente no ovo, especificamente a albumina de altíssima biodisponibilidade. A proteína faz algo que o açúcar e o carboidrato simples não conseguem. Ela exige um tempo de digestão muito maior. Pense no seu estômago. O açúcar é como água que passa direto. A proteína do ovo é como uma muralha de tijolos que precisa ser desconstruída lentamente. Isso significa que a energia é liberada de forma gradual e constante. O efeito imediato. Você come 2 ovos no café da manhã e, de repente, percebe que aquela fome frenética das 10 horas da manhã simplesmente desapareceu. Você pula o lanche não por disciplina, mas por ausência de desejo. O efeito hormonal silencioso. GLP-1 e PI-1, mas a luta contra o vício vai além da digestão lenta. O ovo atua no nível hormonal. Ele estimula a liberação de hormônios de saciedade cruciais, como o GLP-1 e o peptídeo IGUMAP, PI-GUMAP, diretamente do seu intestino. Estes hormônios são os mensageiros da saciedade que viajam até o seu cérebro e dizem: pare, estamos cheios, você tem energia suficiente. Quando seu café da manhã é dominado pela proteína e pelas gorduras saudáveis do ovo, você está ativando esse sistema de pare de forma muito mais potente do que qualquer cereal ou pão. Após 30 dias, essa consistência hormonal se traduz em algo mais profundo, a recalibração do seu paladar, a libertação do paladar. A verdadeira vitória do desafio de 30 dias é a libertação. Ao estabilizar seus níveis de açúcar no sangue e manter os hormônios de saciedade altos, seu cérebro deixa de ser refém do açúcar para obter energia rápida.
De repente, aquele doce irresistível do meio da tarde não é mais tão irresistível. Você começa a preferir alimentos com sabor mais complexo e menos doce. Seus 2 ovos diários são a quimioterapia contra o seu vício em açúcar, tratando o sintoma, fome, queda de energia, e a causa, instabilidade do açúcar no sangue. No entanto, enquanto seu corpo ganha controle sobre o apetite, há uma parte de você que é silenciosamente protegida por essa mesma gema. É o seu sentido mais precioso. No tópico 5, vamos mergulhar no ataque ocular silencioso. Como a luteína e a zeaxantina do ovo agem como um escudo invisível para sua visão a longo prazo. Tópico 5, o ataque ocular silencioso. Luteína e zeaxantina ao resgate. Você passa horas diante de telas, computadores, celulares, tablets. O ataque é constante, invisível, mas implacável. Estamos vivenciando uma era de cegueira progressiva silenciosa. A luz azul e a oxidação implodem as células da sua mácula, a parte central da retina responsável pela visão nítida. O resultado? Degeneração macular relacionada à idade, DMRI. A principal causa de perda de visão irreversível em idosos. Mas a natureza, em sua sabedoria cruel, forneceu um contra-ataque poderoso. E ele está concentrado em cores vibrantes dentro da gema dos seus 2 ovos diários, o escudo invisível na mácula. Estamos falando da luteína e da zeaxantina. Estes não são apenas pigmentos amarelos. São carotenoides fotoprotetores que o corpo humano não consegue produzir. Eles precisam ser ingeridos. Pense neles como o protetor solar biológico da sua visão. Quando você consome esses nutrientes através da gema do ovo, eles são transportados e se concentram diretamente na sua mácula. Lá eles formam um filtro físico que absorve a luz azul nociva e atuam como poderosos antioxidantes, neutralizando os radicais livres que tentam assassinar suas células oculares. A vantagem do ovo: absorção superior. Muitos vegetais verdes, como o espinafre, também contêm luteína e zeaxantina. Mas aqui está o segredo que torna o ovo superior e o motivo pelo qual seu desafio de 30 dias é tão eficaz: a biodisponibilidade. A luteína e a zeaxantina no ovo estão misturadas com a gordura saudável da gema. Isso é crucial, pois esses carotenoides são lipossolúveis, solúveis em gordura. O seu corpo absorve os pigmentos do ovo até 3 vezes melhor do que os provenientes de fontes vegetais secas. Isso significa que cada um dos seus 2 ovos diários é uma dose de defesa triplamente potencializada para seus olhos. A revelação dos 30 dias. O que acontece após 30 dias de consumo consistente? A ciência confirmou. A densidade desses pigmentos na mácula aumenta significativamente. Você não está apenas se sentindo melhor. Você está construindo um escudo celular mais espesso e eficiente contra o ataque silencioso da luz e da idade. Você está literalmente fortalecendo sua visão de dentro para fora. Seus olhos são a sua janela para o mundo e a gema do ovo é o que impede que essa janela se estilhasse. No entanto, o ovo não transforma apenas suas funções internas e órgãos vitais. O próximo tópico revela os efeitos colaterais visíveis, aqueles que você notará no espelho. Prepare-se para o tópico 6. A transformação do cabelo e unhas. O efeito colateral estético. Um espelho não mente, e o ovo está prestes a reescrever sua aparência. Tópico 6. A transformação do cabelo e unhas. O efeito colateral estético. A saúde é, na maioria das vezes, invisível, mas o sucesso do seu desafio de 30 dias com 2 ovos terá um efeito colateral que você não poderá esconder. Uma transformação estética que atinge a sua pele, suas unhas e, crucialmente, a sua coroa. Seu corpo usa cabelo e unhas como um termômetro da sua saúde interna. Se eles estão fracos, quebradiços ou sem vida, é um grito silencioso de que há uma carência estrutural. E é aqui que a qualidade superior dos nutrientes do ovo se manifesta em uma beleza surpreendente. A estrutura de choque, proteína de alto valor. O alicerce do seu cabelo e unhas é a queratina, uma proteína fibrosa. E a albumina do ovo, aquela mesma proteína que estabiliza seu apetite. Tópico 4. É a matéria-prima de luxo para a produção de queratina. Não é apenas a quantidade de proteína que importa, é a sua composição de aminoácidos.
O ovo fornece uma proporção quase perfeita, que é facilmente reconhecida e utilizada pelo seu corpo para a regeneração celular. Por 30 dias, você está fornecendo aos seus folículos capilares e matrizes unguiais o material de construção mais eficiente do planeta. O poder do enxofre, o mineral esquecido da beleza. O verdadeiro agente secreto para a força é o enxofre. Muitas proteínas vegetais são deficientes neste mineral crucial. O ovo, no entanto, é rico em aminoácidos sulfurados, como a metionina, que falamos ser importante para o fígado. Tópico 3. Para a estética, o enxofre é vital. Ele é um componente essencial na formação de ligações de disulfeto na queratina. Em termos simples, ele é a cola molecular que dá força, elasticidade e resistência à quebra das suas unhas e cabelos. A ingestão consistente por 30 dias fortalece essas ligações, resultando em unhas mais resistentes a lascas e quebras, cabelo, redução da queda por quebra e um brilho natural restaurado. O reforço das vitaminas B. Some a isso a alta concentração de vitaminas do complexo B, especialmente a B7, biotina. Embora a biotina seja vendida como um suplemento milagroso para o cabelo, o ovo a entrega em seu contexto natural e completo. As vitaminas B atuam no metabolismo celular, garantindo que as células que formam seu cabelo e unhas se dividam e cresçam em seu potencial máximo. Não é mágica, é ciência nutricional levada a sério. Seu corpo estava lutando para construir sua beleza. O ovo é a injeção de matéria-prima que ele precisava. Após 30 dias, o espelho não mentirá. Seu cabelo terá mais corpo e suas unhas terão uma dureza que você não via há anos. No entanto, este agente estético tem um lado sombrio. Uma falha no preparo do ovo pode anular o benefício mais crucial. No tópico 7, vamos expor o efeito colateral sombrio, o perigo oculto da biotina, B7, e o erro fatal que a maioria das pessoas comete ao tentar consumir ovos de forma saudável. Tópico 7. O efeito colateral sombrio, o perigo oculto da biotina, B7. Até agora, celebramos o ovo como um herói, um escudo para seus olhos, um limpador para seu fígado e um arquiteto para seu cabelo. Mas todo poder tem um preço, e toda fonte de vida esconde um perigo potencial. No desafio de 30 dias, há um erro fatal que você pode cometer. Um deslize no preparo que transforma um nutriente vital em algo inútil. Estamos falando do efeito colateral sombrio, que envolve a biotina, vitamina B7. É uma proteína silenciosa na clara, a avidina, a armadilha da clara crua, o sequestro da biotina. Você viu no tópico 6 que a biotina é essencial para a saúde da pele, cabelo e unhas. Ela também é crucial para o metabolismo de gorduras e açúcares. Seu corpo depende dela. A gema do ovo é uma fonte rica em biotina, mas a clara do ovo cru, ou mal cozida, contém uma proteína chamada avidina. A avidina é uma molécula traiçoeira. Ela tem uma afinidade química incrivelmente forte pela biotina. Pense nela como um sequestrador molecular que se liga à biotina antes que seu corpo tenha a chance de absorvê-la. Se você ingere claras cruas regularmente, seja em smoothies de proteína, mousses caseiras ou mesmo em ovos pochê com a clara escorrendo demais, você está, na verdade, sabotando seu corpo. O risco da deficiência induzida. O perigo não está no ovo em si, mas na sua preparação incorreta. O consumo de ovos crus pode levar a uma deficiência de biotina induzida, mesmo que você esteja consumindo biotina em abundância na gema. E quais são os sinais desse efeito colateral sombrio? Os mesmos problemas estéticos que tentamos curar no tópico 6. Dermatite, erupções cutâneas escamosas, queda de cabelo, alopécia, fadiga extrema e problemas neurológicos em casos graves. A solução simples e o alerta de segurança. A boa notícia é que esse perigo é facilmente neutralizado por um simples ato de cozinha, o calor. A avidina é uma proteína que é desnaturada, destruída pelo calor. Cozinhar a clara do ovo, seja fritando, mexendo ou cozinhando até que esteja opaca, quebra a ligação da avidina, liberando a biotina para que seu corpo possa absorvê-la. O alerta do desafio de 30 dias. Para que seus 2 ovos diários sejam um elixir e não um veneno lento, você deve cozinhar a clara por completo.
Não caia na moda arriscada da gema crua, com clara escorrendo. A integridade da sua saúde metabólica depende disso. Vencido este obstáculo, voltamos ao campo de batalha mais complexo, o cérebro. No tópico 8, vamos desvendar o hormônio do estresse. Como 2 ovos diários blindam sua mente contra o cortisol e transformam sua capacidade de foco e reação. Tópico 8, o hormônio do estresse. Como 2 ovos diários blindam sua mente. Vivemos em um estado de alerta constante. Seu corpo está inundado pelo cortisol, o hormônio do estresse, que deveria ser um herói em situações de emergência, mas se tornou um tirano diário. O excesso de cortisol não apenas destrói seus músculos e armazena gordura abdominal. Ele sabota sua mente, reduzindo o foco e aumentando a ansiedade. Por 30 dias, seus 2 ovos diários não apenas nutrem seu corpo físico. Eles são uma armadura bioquímica que protege seu cérebro desse ataque hormonal. O regulador químico colina e acetilcolina. Voltamos ao agente cerebral que introduzimos no tópico 2, a colina. O cérebro usa a colina para fabricar um dos neurotransmissores mais essenciais, a acetilcolina. Pense na acetilcolina como o sistema operacional do seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio complexo, pelo foco sustentado e pela memória de trabalho. Quando você está estressado, seu cérebro se dispersa. A acetilcolina é o que o mantém ancorado e concentrado em uma única tarefa, mesmo sob pressão. Ao garantir um suprimento constante e biodisponível de colina por 1 mês, você está essencialmente otimizando seu hardware cognitivo. Seus 2 ovos estão tornando seu cérebro mais resistente à distração e mais eficiente no processamento de informações, a modulação do humor e do estresse. Mas como isso se conecta ao cortisol? A melhor forma de combater os efeitos destrutivos do cortisol é garantir que o seu sistema nervoso esteja bem nutrido e equilibrado. As vitaminas do complexo B, especialmente a B12 e o folato, B9, abundantes nos ovos, são cofatores essenciais na regulação do humor e na produção de neurotransmissores estabilizadores, como a serotonina e a dopamina. Foco nos sintomas mentais. Ao fornecer essa matriz nutricional completa, o ovo não elimina o estresse, mas ele eleva seu limiar de resistência. Seu corpo não entra em pânico tão facilmente. Sua resposta ao estresse se torna mais controlada, e o pico de cortisol é menos pronunciado e mais curto. Após 30 dias, a percepção de muitos é de um silêncio mental recém-descoberto. O ruído branco da ansiedade crônica é substituído por uma calma focada. Seus ovos de manhã são o seu ritual de blindagem contra as pressões do dia. O desempenho no alto nível. Voz aumenta em assertividade. O ovo é o combustível do alto desempenho. Seja você um estudante enfrentando exames, um profissional lidando com prazos, ou simplesmente alguém lutando contra a fadiga mental, a combinação de gorduras cerebrais, tópico 1, e os precursores de neurotransmissores, colina, confere uma vantagem injusta. Você não apenas tem mais energia, tópico 2, mas seu cérebro usa essa energia de forma mais inteligente. No entanto, o sucesso dessa blindagem depende de uma variável que a maioria ignora: a origem do ovo. Nem todos os ovos são criados iguais, e ignorar essa diferença pode anular todos os benefícios anti-inflamatórios que buscamos. No tópico 9, vamos desmascarar a inflamação crônica. A verdade inconveniente sobre o ômega 3 no ovo. Descubra por que você pode estar comendo o ovo errado e se sabotando. Tópico 9. Inflamação crônica. A verdade inconveniente sobre o ômega 3 no ovo. Vencemos o medo do colesterol. Tópico 1. Blindamos sua mente. Tópico 8. E revelamos o poder da gema. Mas agora, precisamos encarar a verdade inconveniente que divide o mundo dos ovos em 2. Os salvadores e os sabotadores. Seu desafio de 30 dias pode falhar miseravelmente se você estiver escolhendo o ovo errado. E o culpado é a inflamação crônica. A inflamação crônica é a raiz de quase todas as doenças modernas. Dores nas articulações, doenças cardíacas, declínio cognitivo. Seu corpo está em um estado de guerra de baixo nível, e a guerra é alimentada por um desequilíbrio
entre duas gorduras essenciais, ômega 6 e ômega 3. O desastre da proporção, a dieta moderna. Nosso corpo precisa de ambas, mas em uma proporção equilibrada, historicamente próxima de 1:1, ômega 6 para ômega 3. A dieta ocidental moderna, rica em óleos vegetais processados e grãos, elevou essa proporção a níveis catastróficos, 21, 30.1 ou até mais. O excesso de ômega 6, sem o contrapeso do ômega 3, é um sinal químico para o seu corpo começar a inflamar. E é aqui que a origem do ovo se torna a diferença entre cura e catástrofe. O ovo errado versus o ovo salvador. O ovo sabotador, criação industrial. Galinhas confinadas e alimentadas com rações ricas em milho e soja, que são naturalmente ricas em ômega 6. O resultado é um ovo que reflete essa dieta desequilibrada. Ele tem uma alta proporção de ômega 6 e muito pouco ômega 3. Consumir 2 desses ovos por dia por 30 dias, embora ainda forneça vitaminas e proteínas, não fará nada para combater sua inflamação crônica. Ele pode até sutilmente mantê-la. O ovo salvador, pastagem caipira. Galinhas criadas soltas que comem grama, insetos, vermes, uma dieta naturalmente rica em ômega 3 e outros micronutrientes como a vitamina E. Esses ovos têm uma proporção drasticamente melhor, aproximando-se daquele ideal 1:1. A gema desses ovos é geralmente de um laranja profundo, vibrante, um sinal visual da sua densidade nutricional superior, especialmente de ômega 3, DHA e EPA. A revelação inconveniente. O ovo se torna um agente anti-inflamatório poderoso apenas quando você escolhe a variedade de pastagem. Consumir 2 ovos de alta qualidade por dia, por 30 dias, é uma das formas mais acessíveis de aumentar seu consumo de ômega 3 biodisponível, ajudando a restaurar o equilíbrio da proporção. Você está, literalmente, virando o jogo químico em seu corpo, dando ao seu sistema as ferramentas para desligar os sinais de inflamação. Não se engane pelo preço baixo. O ovo barato pode ser o sabotador silencioso do seu desafio. Para colher a verdadeira recompensa dos 30 dias, a saúde celular e a longevidade, a escolha do ovo é o fator determinante. Agora chegamos ao clímax. Você viu os ganhos, foco, saciedade e proteção ocular. Mas há um custo, não financeiro, mas interno. No tópico 10, vamos revelar o veredito de 30 dias. O sacrifício silencioso que seu corpo faz. É o ponto de virada que selará sua transformação. Tópico 10. O veredito de 30 dias. O sacrifício silencioso que seu corpo faz. Chegamos ao fim da jornada. Por 30 dias você desafiou os mitos. Tópico 1. Blindou seus olhos. Tópico 5. Controlou seu apetite. Tópico 4. E fortaleceu sua mente contra o estresse. Tópico 8. Seu corpo está agora saturado com a colina, a biotina, a luteína e a proteína de mais alto valor biológico. A inflamação pode ter diminuído. Tópico 9. Mas o verdadeiro veredito não é o que você ganha. É o que você é forçado a sacrificar para alcançar esse estado de saúde superior. O sacrifício silencioso, a adaptação metabólica. O maior sacrifício que seu corpo faz é a mudança de prioridade metabólica. Por anos, seu corpo esteve viciado em carboidratos rápidos para obter energia. A cada refeição, ele queimava o açúcar primeiro, armazenando a gordura. Agora, alimentado diariamente com uma fonte consistente de gorduras saudáveis e proteínas, os 2 ovos, seu corpo sacrifica o vício em açúcar e aprende a queimar gordura de forma mais eficiente. Esse é um processo doloroso em nível celular. Seu corpo precisa fabricar mais enzimas para processar a gordura. Sua produção de energia se torna mais lenta e estável, abandonando os picos frenéticos de glicose. Você está sacrificando a gratificação instantânea do açúcar pela energia sustentada da gordura e da proteína. A repulsa ao vilão. O segundo sacrifício é a perda do seu paladar viciado. A biotina e a proteína, ao estabilizarem sua glicemia, tópico 4, silenciam os sinais de fome artificial. O que você ganha em controle, você perde em prazer insensato. Alimentos que antes pareciam irresistíveis, pães brancos, doces açucarados, snacks processados,
começam a ter um gosto insípido ou até mesmo repugnante. Seu paladar, antes um refém da indústria do açúcar, sacrifica essa hipersensibilidade. O ovo, com sua complexidade de nutrientes, reeducou seu sistema. Você sacrifica o prazer fácil pela satisfação profunda. A grande escolha final. O ovo não é um milagre, é um catalisador. Os 30 dias são o tempo mínimo necessário para que o seu corpo complete esses sacrifícios e torne irreversível a sua nova química cerebral e metabólica. O preço da transformação é a sua antiga e disfuncional dependência. O veredito é: seu corpo fará o sacrifício de se tornar mais eficiente. A questão final, o último gatilho de curiosidade é este: você está disposto a pagar o preço de se tornar uma pessoa com mais foco, mais energia e menos dependente do vício que o cerca? O ovo revelou a verdade. Agora a escolha é sua. Você viu. 30 dias de ovos não é uma sentença. É uma transformação silenciosa. Você não apenas sobrevive, você prospera. Seu cérebro mais rápido, seus olhos mais protegidos, seu corpo mais saciado. O mito do ovo foi, na verdade, uma cortina de fumaça. Mas a verdadeira pergunta é: você tem a disciplina para manter esse sacrifício por 30 dias? Comente abaixo. Eu aceito o desafio se você vai tentar esse experimento no próximo mês. Se você chegou até aqui, parabéns. Você agora tem o conhecimento que a maioria ignora. Clique no botão de inscrição para continuar desvendando os segredos sombrios e as verdades inconvenientes sobre a saúde e o corpo humano. E ative o sino, porque o próximo vídeo vai expor o que acontece se você trocar o café por chá preto por uma semana. Você não vai querer perder. Até a próxima e lembre-se, a verdade está na escuridão.